Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O aumento da competitividade da economia brasileira passa necessariamente pela solução dos gargalos na área da infraestrutura. Um dos principais problemas do país é o escoamento da sua produção agrícola, mineral ou industrial. As ferrovias, solução tida mundialmente como a mais racional, sofrem com o atraso causado pelas decisões equivocadas de décadas atrás, quando o país optou pela indústria automobilística e o transporte rodoviário. Nos últimos anos, o país tem feito um grande esforço para superar essas limitações, com investimentos em grandes obras, como a Ferrovia Norte-Sul, que terá trechos concedidos à iniciativa privada no início do ano que vem. Mas o setor ainda tem inúmeros obstáculos a serem superados. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai conversar sobre o setor ferroviário com os deputados Remídio Monay, do PR de Roraima, autor do projeto de regulamentação do Sistema Nacional de Viação, e Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro. Deputados, a Confederação Nacional dos Transportes estima que sejam necessários 281 bilhões de investimentos em 213 projetos de ferrovias pelo Brasil todo. A execução direta nos últimos anos tem se mostrado muito complicada, a gente teve diversos casos de corrupção, interrupção de obras. Qual é o caminho para a gente conseguir expandir essa malha? Deputado Remídio Monay, por favor. Olha, nós tivemos um estudo agora recente sobre o Arco Norte, como exportar através do Arco Norte. O que nos preocupa agora é que o governo federal ficou com um cobertor muito curto. E, segundo informações do Ministério do Transporte, existe hoje, já licitado, aproximadamente 73 bilhões de obra, e o governo tem 3 bilhões em caixa para tocar essa obra. Então, nós da região norte reclamamos uma questão de uma desigualdade muito grande com a região sul e sudeste. Para você ver, por exemplo, nós não temos uma ligação hoje de Roraima com o restante do país. Nós vivemos num estado que nós somos vizinhos ao Pará e nós não temos uma ligação com o estado do Pará. Enquanto alguns estados da região sul e sudeste têm, às vezes, 2, 3 rodovias, algumas duplicadas. E nós estamos ali com um vizinho e não podemos ir lá no nosso vizinho porque nós não temos uma via de acesso. Nós não temos uma via de acesso de Manaus a Porto Velho, que na década de 70 foi construída a BR-319, e a BR funcionou 20 anos e já tem 30 anos praticamente que ela está parada, ela foi fechada. E nós estamos hoje lutando para ter um acesso à região sul e sudeste. Nós temos acesso à Venezuela, temos acesso à Guiana, mas não temos acesso à capital federal do nosso país. Então, a gente vê com preocupação esse cobertor curto aí, esse estudo que nós fizemos, nós demos aí uma solução para exportar a produção do Mato Grosso através da região norte. Isso não só encurta a distância, diminui o frete, mas desafoga aqui o Porto de Paranaguá, o Porto de Santos, que vem uma quantidade de carreta daquela região para lá já piorar o trânsito, que já é caótico aqui. Porque, em geral, a gente pensa o Brasil sempre trazendo tudo para a região sul e sudeste para exportar, mesmo que venha lá do norte e nordeste para baixo, e não ir para cima de uma vez. O Brasil se pensou no sentido sul. Sempre no sentido sul. Deputado Hugo Leal, como é que a gente vai resolver essa questão? Se tem 3 bilhões, precisa de 281. Bom, primeiro que a questão do custo já é uma situação que, não vou dizer que inviabiliza, mas dificulta muito. Mas uma questão de lógica da atuação da questão das ferrovias. Como foi dito aqui no início do programa, a desmobilização do setor ferroviário nos últimos 30 anos foi uma coisa que, infelizmente, trouxe consequências nocivas, porque o país optou pelas rodovias, pela implantação das rodovias, e nós arcamos com essa consequência de não ter nem alternativa. Como é que é o sistema hoje, em pleno século XXI, 2017? É um sistema caro e ineficiente.
É impressionante, nós temos 28 mil quilômetros de ferrovias no país. Sabe quantos são efetivamente utilizados? 10 mil quilômetros. Essa é uma lógica que fica extremamente complicada. Pode dizer, não, o trecho vai ser utilizado, não, o trecho está sendo... De rodovias já concedidas. Eu não estou falando nem da Norte-Sul, eu não estou falando da ferrovia Norte-Sul, estou falando dos trechos. E o que acontece com esses trechos das ferrovias? Na comissão mista da medida provisória 752 ficou muito nítido isso. Ele é quase que um monopólio. 75% do que passa pelas ferrovias é minério de ferro. Ou seja, interessa a um determinado segmento, setor, e é uma dificuldade fazer o que a gente chama de interoperabilidade, ou seja, fazer as operações que sejam, principalmente da questão dos grãos. Por que os grãos, já que existe uma ferrovia, existem ramais que saem do centro-oeste, por que não trazer os grãos por trem? Porque às vezes fica inviável, porque a prioridade será sempre do leito para o transporte de minério. Então, isso foi o foco da discussão. Então, nós temos uma questão que é de curtíssimo prazo, de médio prazo e de longo prazo. Deixa eu só voltar um pouquinho, deputado, para explicar isso. Quer dizer, as ferrovias são usadas exclusivamente para o minério de ferro? Quer dizer, os grãos, os produtores de grãos não poderiam usar? Podem, mas aí você tem que depende da vontade do explorador, do concessionário. Isso é uma então, lógica. Legalmente... Dá licença, deixa eu explicar para o nosso telespectador. Para a gente entender melhor. É como se pega uma BR, a BR-101 é concedida. Então eu vou dizer assim, nesta BR só passará os caminhões que eu tenho que transportar, os caminhões de, sei lá, de algum tipo de produto. E na rodovia não dá para você fazer isso, não tem exclusividade, faixa exclusiva. Mas na ferrovia, sim. A lógica das concessões foram essas. Então, a prioridade é do explorador, é do concessionário. Então, quem que são os concessionários no Brasil? MRS, minério de ferro. A Ferrovia Centro-Atlântico, também de minério. Um da Vale, o outro de outra siderúrgica. E a MRS, a Ferrovia Centro-Atlântica, e tem mais uma, que eu não estou lembrado agora, mas obedecendo a mesma lógica, para fazer o minério, trazer o minério, transportar o minério. Aquelas que estão no centro-oeste, que trazem ainda alguma carga de material da colheita, do insumo básico, da agricultura, soja, milho, é sempre a dificuldade. E é caro, o frete é caro. O frete do trem para essa tipo de carga é a mesma coisa do frete rodoviário, ele se compara. Então qual é a lógica, né? Qual é o benefício? Só para você ter uma ideia, aqui no Brasil nós utilizamos para o transporte rodoviário 60% da nossa produção é distribuída com rodovias. Nos Estados Unidos, só 20%, acho que não chega nem 20%, próximo a essa faixa, que é por ferrovias. Nos Estados Unidos não, são 38% são de ferrovias, 20% de rodovias. Guarda um parâmetro, guarda uma lógica. Infelizmente, aqui nós não temos. O meu estado, que não é um estado muito grande, tem ferrovias e 2 trechos de ferrovias desativados. Estão me avisando aqui que a empresa que o senhor esqueceu o nome é o ALL. ALL, pronto. É porque já mudou de nome, era um outro nome agora, e fica difícil a gente acompanhar com essas várias mudanças. Deputado, o senhor tinha falado do isolamento do seu estado. Existe um problema nas ferrovias brasileiras, pelo que a gente tem estudado ultimamente, que elas não são interligadas, que tem um problema no sistema todo que ele precisa. Como é que é essa questão? O senhor pode... Olha, assim como o estado está isolado, elas também se isolam entre si. É importante a gente destacar aqui que a produção de grãos ela está migrando para a região norte. Ela era concentrada aqui na região sul e sudeste. Hoje foi para o Mato Grosso, Rondônia já está com uma parte, Roraima agora está entrando no foco da produção. E, como eu disse aqui, nós temos a ligação com a Venezuela, nós temos a ligação com a Guiana, mas nós não temos uma ligação com a capital federal aqui através de estrada. O que nós estamos reclamando e propondo a solução é que o governo federal, o Ministério do Planejamento, passa a dar uma atenção especial à região norte. Nesse levantamento que nós fizemos, por exemplo, nós sugerimos
a derrocada do Pedral do Lourenço no rio Tocantins, que vai dar acesso da produção de Tocantins para o Porto do Pará, para exportação. Nós sugerimos a dragagem e sinalização do rio Tapajós, do Porto de Miritituba para Santarém, que é onde sai a produção do Mato Grosso ali de grãos, para o Porto de Miritituba através da BR-163, então dali seguir para a exportação. Nós fizemos estudo da BR-364, que precisa de fazer algumas melhorias, e a dragagem e sinalização do Rio Madeira. O Rio Madeira hoje é importante para a região norte ali, porque a produção dali pode seguir pelo Rio Madeira até Itacoatiara, no Amazonas, que tem um porto de grande calado para exportação. Então, a gente reclama do governo federal, a gente sabe que o cobertor é curto, e aí o Hugo vai dizer da região aqui, eu vou dizer da região de lá, mas o fato é que o governo federal precisa dar, o Ministério do Planejamento precisa dar uma atenção à região norte, porque a região norte, Roraima particularmente, é uma criança que se transformou em estado em 1990, é uma criança que precisa que o governo dê a mão para essa criança crescer e desenvolver. Nós temos condições de produzir em Roraima hoje, no lavrado, que seria o cerrado aqui, nós temos condições de produzir lá sem desmatar. Nós temos uma grande área para ser produzida sem desmatar. Então, nós pedimos uma atenção do governo federal e veja só as dificuldades que Roraima tem. Roraima tem uma corrente na divisa do estado, que é a reserva Uaimiria-Truari, que a corrente baixa às 6 horas da tarde e só tira, e só abre às 6 da manhã. Nós somos um estado albergado, nós estamos presos à noite. Nós somos recolhidos à noite, nós não podemos sair do estado à noite e até 6 horas da manhã. Então são algumas amarras, algumas dificuldades que um estado novo, um estado pequeno igual Roraima ainda tem, que superar. E nós estamos buscando isso agora, eu acredito que nós vamos conseguir. É uma coisa tão simples tirar uma corrente, mas nós sempre tivemos essa dificuldade. Então eu creio que o governo federal agora que está buscando uma solução para as pequenas coisas, porque já não tem recurso para as grandes obras, então eu imagino que nós vamos conseguir avançar nessa questão, avançar na questão da recuperação da BR-319, que vai ligar Porto Velho, Manaus a Porto Velho, para nós ter acesso ao restante do país. Como é que o senhor vê essa questão da interligação dos sistemas de transporte, deputado? Ele é importante, né? Agora, lembrando da LL, a LL, a MRS e a Ferrovia Centro-Atlântica, que são as principais, as maiores, às vezes entre elas não se comunicam, não tem interoperabilidade. Isso que o Remídio falou é fundamental, ou seja, no momento em que se acabar a Norte-Sul, é importante que saia ou pelo Pará, lá pelo porto de Açailândia, Miritituba, ou Itaqui, no Maranhão, tanto faz, você abre perspectiva, você tem PECEM no Ceará, ou seja, você tem oportunidade de chegar à ferrovia até lá. Não adianta nós dizemos que acabou o dinheiro, mas a ferrovia Norte-Sul tem que encerrar. Essa obra precisa chegar. Não chegou ainda. Então, fica, mais uma vez, o que o Remídio fala, isolado. Não adianta chegar e falar assim, não, agora vamos entregar para a iniciativa privada, se a iniciativa privada ou o sistema de concessão estabelecer o direito dela e vai autorizar ou não o direito de passagem. Nós não vamos resolver. Então, o que acontece hoje são duas circunstâncias importantes, como você perguntou. Primeiro, a interoperabilidade, ou seja, essas redes têm que se comunicar. Não pode ser exclusivo, ele pode ter a preferência, mas não pode ser exclusivo. E a questão do direito de passagem. Se não for definido isso, e o órgão regulador, que é a ANTT, tem que estabelecer um regramento, para poder não achar, porque ele se sente dono. Concessão é uma coisa, dono é outra. Se ele foi e construiu a ferrovia para ele com autorização, ele obviamente tem o direito à ferrovia. Agora, a maior parte das ferrovias foram construídas com recursos públicos, ela continua sendo um leito de rodovia, de transporte público. Então, tem que obedecer essa lógica. A maior discussão que nós tivemos na medida provisória 752 foi exatamente essa discussão. E foi uma discussão que se foi acalorada, porque parte dessa produção, parte de produtores da região centro-oeste, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, fica com dificuldade, porque acaba tudo mandando para o Sudeste, porque
como o perfil da malha ferroviária para atender o minério, então ele vai, eu te transporta onde não criar dificuldade para mim. E é muito caro, ou seja, não tem competitividade. No momento que você abre o tramo norte, no momento que você abre essa perspectiva para os estados do norte, seja Pará, Maranhão, Norte, Nordeste, Pará, Maranhão ou Ceará, abre uma perspectiva enorme, inclusive para escoamento dessa produção. Porque para que ele tem que ir para o norte? Sai do centro-oeste, veja só aqui para o nosso telespectador entender. Pega o mapa do Brasil, sai do centro-oeste, vai até Santos, às vezes para levar para os Estados Unidos. É completamente ilógico. Se for para a América do Norte, para os Estados Unidos, México, Canadá, onde tiver a exportação, é muito mais fácil sair por lá. Até mesmo se for para a África, ou até mesmo saindo pelo canal do Panamá, tem várias possibilidades logísticas muito mais baratas. Então, repito, aqui, no curto prazo, é a discussão já com os ramais existentes. Por que nós temos hoje 28 mil quilômetros e nós estamos utilizando 10 mil? O que é necessário fazer? Qual é o outro tipo de carga? É porque o concessionário não interessa. Como ele já tem o recurso recebendo daquele sistema, ele não se preocupa em ampliar, em discutir, em ponderar, em fazer o direito de passagem. Quem tem que fazer isso? O agente regulador, a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Na hora que concede. Mas na hora que concede e mesmo nesse momento. Nós fizemos essa modificação. Nós deixamos um texto claro na medida provisória, que agora já se transformou em lei, eu não me lembro, já se transformou em lei, e é na lei dando o poder, sem ferir a meta do contrato, dando poder à NTT, que é o papel de regulador, e estabeleceu esse direito de passagem e a interoperabilidade. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já. O Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos discutindo as ferrovias do Brasil com os deputados Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, e Remídio Monay, do PR de Roraima. Deputados, a questão do desenvolvimento do setor todo de infraestrutura, não necessariamente só das ferrovias, esbarra na questão do investimento. A opção tem sido das parcerias público-privadas, essa é uma opção praticamente internacional, mas o Brasil não tem conseguido muito interesse do setor privado em investir no setor de transporte. O senhor vê alguma saída, deputado Remídio? Olha, o governo federal agora está mais partindo para o investimento privado, praticamente, porque o governo está sem recurso e eles estão tentando aí buscar uma forma de abrir para a iniciativa privada essa exploração. E aí a preocupação é aquilo que o Hugo estava dizendo aí, é de concentrar na mão de poucos, né? O que eles depois vai monopolizar, né? Mas o governo federal está se mexendo aí e o atual momento político que nós vivemos realmente dificulta vir investimentos de fora, que é o forte, né? Que geralmente investe o capital maior. E fica a nossa preocupação aí que devido ao momento político que está vivendo agora, apesar do governo estar tentando buscar uma solução, fica uma preocupação que isso não venha acontecer. Pois é, deputado Hugo Leal, como é que o senhor vê essa questão? Porque as tentativas, mesmo no governo Dilma Rousseff, já houve diversas tentativas de licitação, de concessões. Há a previsão aí da Norte-Sul, mesmo ela estando inacabada, e para acabar de construir, qual uma solução para isso? Eu continuo achando que a solução, uma vez que haja dificuldade no momento para os investimentos públicos, né, eu acho que eles sempre serão úteis, fundamentais. Eu acho que o que desenvolve a economia de um país são investimentos com caráter público, não tem nenhuma dúvida disso. No momento em que haja essa dificuldade maior, você faça essa parceria. Agora, a parceria tem que ser com uma lógica. É óbvio que o parceiro privado quer a obtenção do lucro. Ele quer o lucro, ele não interessa, e ele não vai pensar numa situação maior, vai saber o que vai ser melhor para ele. Então, no momento em que você estiver, e isso foi o fator da discussão, agora eu lembrei da Lei 13.448, que nós aprovamos aqui numa medida provisória, o foco foi exatamente esse. Podemos conceder, sim, né? Nós não somos contra a não concessão, pelo contrário, eu acho que era uma excelente alternativa das concessões ou das PPPs, desde o início
se obtém uma lógica, demonstrando a integração da malha, a interoperabilidade e a questão do direito de passagem. Acho que essa seria assim, uma solução ideal para outros investimentos. Existem outros parceiros, existem outras empresas ou instituições que atuam no setor de logística que querem investir também, que querem vir investir. É que o setor aqui hoje está tão monopolizado, tão circunscrito a um determinado segmento que acaba não interessando. E, infelizmente, às vezes a ação do governo federal, onde pôde realizar, acaba, infelizmente, desvirtuando. Nós tivemos aí processos de corrupção, infelizmente, e é um setor muito monopolizado, não só na sua exploração, mas também nas construções. Acho que eu repito aqui, todas as vezes que abre uma possibilidade disso, isso sempre acaba buscando um pouco da China. Mas a China tem uma lógica do modal ferroviário enorme e com muita experiência. Pode vir aqui e fazer esse trabalho também. Existem resistências, mas nós temos que ver se essas resistências são maiores do que os investimentos que poderão surgir aqui no país. Eu continuo defendendo, na mesma lógica do deputado Monay, essa mudança do investimento da forma logística para a região norte e nordeste do país, como alternativa ao desafogamento, não a eliminação, mas ao desafogamento do que acontece hoje no Sudeste. Quer dizer, essa sobrecarga tem trazido prejuízos para o país e aumentado o tal do custo Brasil. Solução? Continuo vendo a solução dos recursos federais. Dificuldade? Parcerias públicas-privadas e as concessões, desde que muito bem definidas quais a função e como é que possam ser feitas no transporte ferroviário, o direito de passagem, a distribuição, o cruzamento das malhas e a interoperabilidade. Se resolver isso aí, nós seremos felizes. Deputado Remígio Monay, o senhor falou o que falta para o seu estado. Como é que o senhor vê essas mudanças? O deputado Hugo Leal falou da importância deles para desafogar a malha do sul e sudeste, desviando boa parte desse tráfego para o norte e nordeste. Qual a importância disso para o desenvolvimento regional da sua região? Como é que o senhor vê isso? Olha, nós nesse estudo que nós fizemos agora do Arco Norte, foi identificado um deles que a gente precisava fazer a atualização do SNV. O SNV foi aprovado... Sistema Nacional de Viação. Sistema Nacional de Viação. Em 2012, foi atualizado, né? Ele saiu da atualização, só que o governo, na época, vetou parte do anexo que foi apresentado nessa lei, e isso fez com que, a partir de 2012 para cá, todos os portos, ferrovia, rodovia, aeroporto, ficasse prejudicado para se incluir no SNV. Tudo que foi aprovado aqui na Câmara foi vetado lá, por causa desse veto que houve na época da lei, a lei ficou parcialmente prejudicada. Então, nesse estudo que nós fizemos, nós identificamos essa necessidade de fazer essa atualização, de corrigir esse erro que ficou. E nós apresentamos essa lei está sendo agora na CVT, está sendo relatada. Nós tivemos com o ministro do Transporte, o Maurício Quintela, que se propôs em criar um grupo no Executivo para auxiliar na atualização dessa lei. Então, por exemplo, nós temos um porto de Roraima que nós queremos construir agora. O ministro do Transporte foi sensível à nossa solicitação de atender. Os técnicos fez o levantamento, deu o ok, a viabilidade, só que ele não pode ser incluído no sistema de... Se ele é incluído, qual a mudança? O que modifica? Porque pode ser construído, e ele não pode ser construído enquanto não se incluir no sistema de viação. Então, nós temos uma dificuldade devido a essa lei que foi vetada parcialmente. Nós não temos como incluir nem portos, nem aeroportos, nem rodovia, ferrovia hoje no Sistema Nacional de Viação. Então, se não tiver incluso no Sistema de Viação, não se pode construir. Então, nós estamos com essa lei em tramitação aqui na CVT. Comissão de Viação e Transporte. A Comissão de Viação e Transporte, para que a gente possa atualizar essa lei para fazer essa inclusão. A outra coisa também, que particularmente para a nossa região, e principalmente a nossa região, mas é um problema do país, é a questão ambiental. A questão ambiental hoje emperra
Por exemplo, a BR-319 que liga Manaus a Porto Velho, ela foi uma rodovia que foi construída, foi desmatada na época, ela hoje não tem mais que se desmatar, porque ela foi aberta, e o sistema ambiental hoje dificulta a licença, foi-se conseguido a licença precária, provisória, para se fazer pontes de madeira numa BR importantíssima para o país. Foi conseguido só a permissão para fazer ponte de madeira, para fazer a terraplanagem, mas não pode fazer nem ponte de concreto e nem o asfaltamento. Então, nesse estudo também nós estamos apresentando algumas mudanças na lei ambiental para que rodovias como essa não precisem se tirar a licença novamente para recuperar, porque nós não vamos construir uma rodovia, nós vamos recuperar uma rodovia. Então, nesse estudo também nós estamos apresentando ali algumas sugestões de melhoria nessa questão do meio ambiente, como na questão do Sistema Nacional de Viação. Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever ou compartilhar este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br, Câmara Debate. E você também acha a gente lá no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.